E vamos entender melhor agora como é que funciona a síndrome de Klinefelter. Mas antes, vamos entender o que é uma mutação. Você sabe o que é uma mutação? Bom, a mutação é uma mudança na sequência dos nucleotídeos do material genético de um organismo. Existem dois tipos de mutações: a gênica e a cromossômica. A gênica são alterações no gene devido a mudanças na frequência de bases nitrogenadas. Ou seja, o gene é um segmento do DNA do indivíduo que contém uma informação sobre ele. Por exemplo, nós temos um gene que condiciona a cor dos nossos olhos. Vale lembrar que a mutação gênica só acontece na estrutura do gene, diferentemente da cromossômica. A cromossômica são mudanças que ocorrem no número ou na estrutura dos cromossomos. Na espécie humana, nós aprendemos que as células diploides têm 46 cromossomos, que na verdade são 23 pares de cromossomos. Essas mutações podem acrescentar ou retirar cromossomos na estrutura. O que acontece na nossa síndrome que nós vamos tratar hoje? A síndrome de Klinefelter, resultante de uma deficiência genética com o cariótipo 47XXY. Bom, portanto, vamos dar início à síndrome de Klinefelter, que é o tema da nossa aula de hoje. Sim, é uma palavra difícil. Vamos soletrar. Klinefelter. Klinefelter, com cariótipo 47XXY. Bom, como eu havia dito antes, nós humanos temos 46 cromossomos, distribuídos em 23 pares. Isto é, eles são diploides. 44 cromossomos, ou seja, 22 pares, são autossomos, e 2 cromossomos, ou seja, um par, são cromossomos sexuais. Humanos têm um sistema de determinação sexual XY, tanto que fêmeas têm cromossomos sexuais XX e machos XY. Já na síndrome de Klinefelter, os indivíduos aparecerão com 47 cromossomos. Poucos homens sabem que eles possuem essa condição. O cariótipo é XXY, ou seja, temos um X a mais no cromossomo sexual. Agora nós vamos passar alguns dados estatísticos. Primeiro, a síndrome de Klinefelter não é uma síndrome rara. 1 a cada 500 indivíduos podem ser portadores da mutação. A síndrome de Klinefelter leva esse nome graças ao seu descobridor Harry Klinefelter, que registrou e descreveu o primeiro caso da doença em 1942. Infelizmente, por se tratar de uma doença genética, não há formas de prevenção da síndrome de Klinefelter. Apenas 18% apresentam outra anomalia. Uma análise dos cromossomos por meio de um exame de sangue confirma o diagnóstico da síndrome de Klinefelter. Contudo, muitos homens são diagnosticados somente durante uma avaliação de infertilidade. Agora nós vamos falar um pouquinho dos sintomas. Antes do nascimento, a síndrome de Klinefelter, em geral, é diagnosticada apenas de maneira acidental, quando uma análise cromossômica é realizada por outro motivo. Tendência à calvície, barba rala, pelos no peito, seios desenvolvidos,
quadris largos, pelos pubianos femininos e testículos pequenos, braços e pernas largos. Calma, calma. É muita informação, não é mesmo? Pois bem, você deve estar pensando, que menino louco que está falando aqui? Por que eu estou vendo esse vídeo? Calma. Para termos uma base melhor, separamos um vídeo que explica bonitinho a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter é geralmente causada por aquilo que é chamado de não disjunção. A disjunção acontece quando um par de cromossomos sexuais não se separa durante a formação do óvulo ou do esperma. Quando um óvulo que apresenta o cromossomo X extra se junta a um espermatozoide normal, por exemplo, o embrião resultante da fecundação vai acabar com 3 cromossomos sexuais, no caso da síndrome XXY, ao invés das duas normais, XX ou XY. O mesmo acontece no caso de o esperma ter tido má formação. Conforme o embrião vai se desenvolvendo, o cromossomo X extra é copiado em cada célula até que se forme o bebê.
Falando um pouco de fatores de risco, não há fatores de riscos conhecidos para a síndrome de Klinefelter, já que trata-se de uma doença de causas genéticas. Estudos apontam, no entanto, para uma frequência ligeiramente maior da doença entre filhos de mães mais velhas, ou seja, que engravidaram em uma idade mais avançada, em comparação àquela mais recomendada por médicos. Então, calma, não se apavore. Mas e agora? Como é que eu sei que o meu vizinho, por exemplo, está com a síndrome de Klinefelter, ou o meu filho? Pois bem, nós vamos passar algumas dicas para vocês. O recomendado é marcar uma consulta médica se você notar algum dos sinais da síndrome de Klinefelter em seu filho, por exemplo. O diagnóstico pode descartar a possibilidade dos sintomas serem causados por outras doenças. Preste especial atenção a alguns sinais específicos. Se o seu filho parece estar se desenvolvendo mais lentamente do que outras crianças da idade dele, consulte um pediatra. Atrasos no crescimento e no desenvolvimento podem ser o primeiro sinal de uma série de doenças que precisam de tratamento, incluindo a síndrome de Klinefelter. Se o seu filho for diagnosticado com essa síndrome, o tratamento precoce, incluindo a terapia da fala, pode ajudar a prevenir ou minimizar os problemas causados pela doença. Se você for adulto e notar sinais de infertilidade, é importante buscar ajuda médica também. Muitas causas podem levar à infertilidade, por isso é necessário fazer os exames necessários para determinar o diagnóstico. O tratamento para a síndrome de Klinefelter pode incluir alguns métodos específicos, como terapia de reposição hormonal, no caso a testosterona, coleta de amostra de tecido da região do tórax, tratamento de fertilidade e tratamento psicológico. Já na consulta médica, entre as especialidades que podem diagnosticar a síndrome de Klinefelter estão clínica médica, pediatria, ebiatria, urologia, medicina genética, endocrinologia, fonoaudiologia, fisioterapia e a psiquiatria. Estar preparado para a consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo. Dessa forma, você já pode chegar à consulta com algumas informações. Uma lista com todos os sintomas e há quanto tempo eles apareceram. Histórico médico, incluindo outras condições que o paciente tenha e medicamentos ou suplementos que ele tome com regularidade. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do vídeo. Vale lembrar também que essas doenças podem ainda causar sintomas menores que, de tão a menos, são quase imperceptíveis. Um apoio social e educacional podem fazer ainda uma grande diferença na vida dessas pessoas. E para aqueles que convivem com pessoas de vida adulta que possuem a síndrome de Klinefelter, bom, siga à risca as orientações médicas, faça o tratamento corretamente e coopere com o médico. O tratamento adequado pode ajudá-lo a controlar eventuais sintomas e prevenir complicações de saúde decorrentes da doença. Agradeço a todos por assistirem o vídeo até aqui. Muito obrigado de coração e fiquem com algumas imagens de pessoas que possuem a síndrome de Klinefelter. Tchau, tchau!